Gente, é muito legal estar aqui. Eu gosto muito da SPM, fazia muito tempo que eu não vinha e fazia muito tempo também que eu não participava do Social Media Week. Eu tenho minhas teses, porque depois eu explico, né, já que essa vai ser uma palestra realmente VIP, né, quase particular e tal. Eu estou começando, eu pensei muito nas imagens, né? Porque a Social Media Week São Paulo, tal, falei, pô, vou procurar umas imagens legais. Aí eu comecei com essa imagem de bananas. Aí você fala, pô, banana, Brasil. Não, não é Brasil necessariamente, porque está escrito aqui, mobile food. Eu estava viajando e vi essas bananas e falei, nossa, me senti em casa, tal. Mas o que eu descobri? Que banana tem a ver com o futuro. Sabe por quê? Hashtag deu ruim, não vai ter mais banana, vai acabar a banana, banana está em crise. Por que banana está em crise? Eu não sei se vocês sabem dessa história. Tem zilhões de tipos de banana. Por tudo que você imaginar, cor, tamanho, virada para a esquerda, tanto faz. Você imaginou, tem banana. Mas todo mundo come a mesma banana. A banana, na verdade, ela é praticamente clone uma da outra. Quando você tem uma bananeira, é um clone. Elas são absolutamente todas idênticas. E o que acontece quando as coisas são todas idênticas? Quando dá alguma desgraça, a casa cai para todo mundo. E o que acontece é que essa banana, na verdade, os meus avós comiam outra. Era um pouco diferente. Por que aconteceu com a banana dos meus avós, né? O que acontece é que na década de 50 apareceu um fungo, e esse fungo começou a acabar com todas as plantações de banana no mundo inteiro, foi um desespero. Aí descobriram que tinha um inglês que tinha no jardim dele uma variedade que resistia ao fungo, e é essa banana que é a banana Cavendish. Todo mundo come a banana, onde você for, a mesma banana. Acontece o seguinte, apareceu outro fungo. Então a casa vai cair porque as bananas são todas iguais. Então acho que isso tem a ver um pouco com a questão de impacto, culturas e futuro, etc. e tal. Eu vou fazer um ritual, se vocês me permitem. É um ritual que eu gostaria que tivessem feito comigo quando eu era criança, tá bom? A história, eu vou testar a atenção de vocês. Eu quero saber se vocês estão atentos, se vocês estão focados, tá bom? Tá todo mundo ligado aí? Eu vou passar um vídeo, vou passar uma vez só. É um vídeo muito rápido e é um vídeo que tem a ver com atenção. Então são dois times de basquete de rua, time branco e time preto. Sabe? Branco e preto. Aí vocês vão ter que contar passes de bola do time branco, só do time branco. Eu vou soltar, tá bom? 3, 2, 1. Vamos lá. Ó, teste de atenção, certo? Certo. Time branco, time preto, certo? Vamos lá. Tá, 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 tá. Ó. Tá, 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 tá. Quem souber não conta. Tá, 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 tá. Eu sempre me distraio. Tá, tá, tá. Acabou. Quantas? 3. Quem viu o mico preto? Alguém viu o mico preto? Preparem-se. Eles estão chamando de urso, mas eu chamo de mico, porque é um mico, a gente paga mico. Observe, 3, 2, 1, soltou. Tá, tará. É o mesmo vídeo, certo? O mico preto, ele não só entra e ninguém vê, como ele paga de Michael Jackson, faz um moonwalking. Tá? Por que eu mostro esse vídeo? Isso, na verdade, era uma campanha para a gente prestar atenção em ciclistas, porque a gente não vê ciclista, caramba. Mas eu acho que isso é muito legal pelo seguinte, que ele mostra que quanto mais focado a gente está, mais bola a gente come. Tá? Se focou, prestou atenção, dançou. Então está todo mundo focadinho, eu não sei o que vocês fazem na disciplina de vocês. Na hora que você se concentra, a casa caiu porque você está comendo bola de alguma coisa. Isso vale para corporações. Tá? Eu trabalhava no Yahoo, o Yahoo prestando atenção no MSN, aparece um mico preto, o Google. Eu trabalhei, sei lá, na Microsoft, a Microsoft prestando atenção na Apple, aparece um mico preto, era o Google. Aliás, o Google foi o mico preto de muita gente. Aí o Google presta atenção em não sei quem, aí o que acontece? Aparece o Facebook, é o mico... Cara, a gente está sempre comendo bola. A Nokia comeu bola, todo mundo come bola. Tá? Então o que eu quero fazer aqui é justamente chamar a atenção para que a gente coma menos bola. Deixa eu... Não, já vi, isso eu já vi. Então é o seguinte, eu estava procurando umas imagens. Como é São Paulo, eu falei, pô, deixa eu procurar umas imagens de São Paulo. E eu trabalhava no centro, certo? Aí eu fui procurando imagens do centro. Aí São Paulo realmente tem uma cara muito amigável. Eu falei, não, essa está muito dura, eu vou procurar uma cara melhor. Aí eu achei essa, lá no centro, essa tem mais cara de São Paulo. Mas brincadeiras à parte, eu gostei dessa daqui. Tá? Um coraçãozinho ali numa esquina, parece aquela música Alguma Coisa Acontece no Meu Coração, né? Só quando cruza a Ipiranga. Então eu fiz uma selfie, né? Eu fiz uma selfie só para ilustrar, esse sou eu, sou super fácil de achar, René de Paula Júnior. No Instagram eu sou René de Paula Júnior, no resto eu sou René de Paula, tá? LinkedIn, Facebook e tal. Eu coloquei essa foto aí porque ele deveria ter entrado em extinção, mas não entrou.
É como eu me sinto às vezes, um dinossauro que por alguma razão qualquer ainda está aqui. Aí eu falei que essa foto não é muito boa, vou pegar uma outra foto minha de selfie. Aliás, esse também não sou eu. Essa é uma faraoa, é a Hatshepsut. Aliás, eu vou ter que avisar vocês, essa é uma palestra com nudes, tá? Só para avisar, vai ter nudes, então preparem-se e tal. Mas eu já vou avisando também que vocês estão vendo vários palestrantes, todos têm gosto de frango, tá? Só para avisar, guru, cyberguru, futurólogo, todo mundo tem gosto de frango. Bom, brincadeiras à parte, esse aqui sou eu, quando eu comecei a trabalhar em digital em 96, tá vendo? Cabelos revoltos, um olhar intenso, né? Um cara romântico, idealista. E na época a revista Wired previu o seguinte, isso foi em 98, o longo crescimento sensacional, vai ser tudo lindo por 20 anos, a internet vai realmente fazer um mundo melhor. Aí passam quantos anos? 96, 23 anos depois, 54 tons de cinza, né? Exatamente eu aqui, e a capa da mesma revista é essa, a Web morreu. Eu falei, cara, deu ruim. A tecnologia tomou um rumo esquisito, ninguém previu isso. E eu gosto dessa livraria que fez esse cartaz, ó, a seção pós-apocalíptica está em negócios atuais. Tá? Quando alguma coisa deu ruim, e só para dar um certo contexto aqui, em 2011, mais ou menos, faz uns 8 anos, eu fui para a Singularity. Eles não me avisaram que eles iam tirar foto nesse dia, então esse é Bad Hair Day. Né? Não me avisaram, tiraram uma foto, meu nome está nesse livrinho, eu cheguei a trabalhar com esses caras aqui em 2 consultorias lá de tecnologias exponenciais e tal, e participei de um projeto que acabou ganhando, mas cara, não. Agora eu estava na sala dos palestrantes perguntando, a Singularity é legal? Eu falei, não. Não vá, não faça isso. Se você quiser, eu explico por quê. Eu falo isso como um ex-insider, né? Deixa para lá. Eu vou tentar explicar por que essa história de futuro, de organizações exponenciais, isso é muito mais hype, muito mais vapor do que qualquer outra coisa. Tá? Esse livrinho, se vocês quiserem ler, vocês leem num dia. Uma das coisas legais desse livrinho, que tem muito a ver com a carreira de todos nós aqui, é o seguinte. Você tem uma corporação. Corporação começa com corpo, certo? Então, como um corpo, a corporação tem um sistema imunológico. Se você entra, olha, vou contratar um cara diferentão. Aí contrata você uma moça diferentona, e aí o que acontece? Você, que é uma pessoa inovadora, tal, que é cheia de ideias, você é um vírus. Você começa a ser atacado pelo sistema imunológico e você vai ser fagocitada em algum momento. Então, isso eu deveria ter prestado atenção, porque isso acabou de acontecer, inclusive, não vem ao caso, mas essa é uma sacada legal. Né? A gente fala como se inovação fosse uma coisa super bem-vinda sempre. Não, você vai ser fagocitado, tá? Mas eu acabei indo para a Singularity por causa desse cara aqui. Eu não preciso nem dizer quem é, né? A figurinha. Porque, para mim, o mundo que eu trabalhava, eu era muito romântico, muito idealista, mudou quando esse cara entrou na jogada, tá bom? Quando entrou o Facebook, a coisa mudou de figura. Até vou tentar explicar por quê. O Google já foi um choque, tá? O Google já bagunçou, porque o Google desintermediou aquela zona toda, mas o Google bagunçou. Eu estava no Yahoo super confortável, quando a gente percebeu, o Google, ele era um mico preto fazendo assim, e a casa caiu para o Yahoo por causa do Google. Mas isso ninguém previa. Porque o Google, ele ainda tem uma mentalidade de engenheiro. O Google, o que o engenheiro faz? Resolve problemas. Você tem um problema, o engenheiro resolve. Você tem uma dúvida, o Google tira. Então é papum, fez, né? Ok. O que o Facebook descobriu? Pô, isso não é negócio, porque é pontual, né? Sei lá, assim você só precisa de mim uma vez. Né? Então eu vou inventar uma coisa que não tem fim, que é o desejo, que é a curiosidade, que é o voyeurismo. Né? Isso não tem fim, isso é um buraco sem fundo. Então, ao invés de pensar como um engenheiro que resolve problemas, ele resolveu criar um buraco sem fundo. Então, estava meio chateado com esse cara. E se a gente parar para pensar, hoje em dia, isso é interessante, vai. Eu acabei de conhecer uma moça aqui que ela fala sobre futuro. E eu falei, e desde quando o futuro é legal? Faz algum tempo que eu não tenho tanta certeza. Quando eu era criança, eu falava, nossa, você um dia vai... Né? O futuro era dos Jetsons. Cara, olha o futuro agora. A China está fazendo o diabo com tecnologia. Eu fiz uma seleção de notícias questionando o futuro, mas essa eu acho mais legal. É um sorveteiro de Los Angeles, tem várias coisas, né? Reconhecimento facial dando errado, startups do mal, blá, blá, blá. Mas esse aqui é legal. É o cara que é um sorveteiro em Los Angeles, ele vende sorvete, toca musiquinha, lá, sorvete. Aí você chega lá e fala, olha, é o seguinte, eu sou um influencer, você me dá uma casquinha grátis? Ele está tão puto com essa história de influencer, que quando você fala que é um influencer, ele cobra o dobro.
Eu já acho que é legal. Avisa o pessoal do YouPix que essa história está começando a dar errado. Né? Aí essas notícias foram da semana passada. Eu adorei essa daqui que diz o seguinte: e se os canalhas brilhantes do Silicon Valley forem simplesmente canalhas? Eu acho justo. Né? Tem várias notícias que têm a ver com tecnologia. Agora, essas daqui são de hoje. Tá? Hoje. Empregados da Amazon fazendo greve por causa do aquecimento global. Críticas com relação ao Silicon Valley. O pessoal questionando a moral do MIT. Vocês lembram do sex offender, lá do Epstein, que era um cara que mexia com tráfico de menores? Ele se enforcou, era um completo pervertido. Descobriram que ele mexia com garotinhas, tinha um negócio meio barra pesada, foi preso e se enforcou. O que acontece? Esse cara doava dinheiro para um monte de coisa de tech, para ficar bem na foto. Está dando tá dando um mau rebosteio esse negócio, porque tem gente pedindo as contas. Como assim você estava associado a um cara errado? Mas vamos falar de futuro aqui. Eu já mostrei para vocês que futuro não é uma coisa tão garantida assim. Né? Já passou da hora de ficar achando que o futuro é maravilhoso sempre. Vamos lembrar das bananas aqui que não tem um futuro muito longo. É que a gente embutiu na cabeça da gente uma noção de que futuro é sempre melhor, uma noção de progresso. E agora vem o primeiro nude. Tá? Então, como você pensa, por exemplo, não sou eu, tá? O que acontece? Isso deve ter 2000 anos. Aí você fala, bom, 2000 anos depois, progresso, certo? Aí você tem isso. Aí você fala, realmente progresso é uma coisa muito duvidosa. Né? O máximo que a gente consegue fazer hoje é o borba gato, tem dó. Então progresso é uma coisa bastante questionável. Mas o que eu quero focar aqui é na questão de pessoas. Isso é uma coisa que, quando você fala muito de tecnologia, a gente esquece. Essa foi a razão principal pela qual eu acabei me afastando do pessoal da Singularity. Né? E quando a gente pensa em pessoas, a gente tende... Outro nude, tá? As meninas vão tão felizes, né? Não vai ter mulher pelada, só homem pelado, tá? A gente idealiza, né? Quem já viu Davi de Michelangelo? Pô, né? Esse era o sonho do homem do Renascimento, né? Quando você pega Da Vinci, o Da Vinci fez o Homo Vitruviano também. Eu tenho um desse em cima da minha prateleira lá, esse bonequinho aí. Mas o que aconteceu? Progresso, e o que a gente tem hoje é isso daqui, né? Então, tipo, hashtag deu ruim, tem alguma coisa que não está andando muito e tal. E aí eu quero voltar para a questão de como é que a gente faz um futuro que seja mais digno em termos de pessoas humanas. E quando a gente fala de pessoas humanas, se você fez economia, você aprendeu que, olha, essa é o que economia... Alguém fez economia aqui? Não precisa copiar, isso daqui eu vou justamente desmontar isso. A teoria da escolha racional afirma que os indivíduos confiam em cálculos racionais para alcançar resultados que estão alinhados com seus objetivos pessoais. Tipo, você é um cara racional, você não vai fazer besteira, você faz a conta, você descobre que é melhor, sei lá, vender seu carro e andar de táxi, sei lá, né? Você é um cara racional. Hashtag só que não, tá? Então, o que eu quero justamente é questionar alguns desses conceitos aqui, porque, cara, isso sai caro. Se a gente se equivoca com relação a isso, isso sai caro, eu vou mostrar por quê. Primeiro vamos falar aqui de indivíduos, tá? Indivíduos. Esse é um livro, para quem trabalha com social media, sensacional, que se chama Todo Mundo Mente. Eu vou dar uma URL onde tem todos esses livros depois, eu faço review de livro, eu tenho um blogzinho. Esse livro é muito legal, que ele fala o seguinte, vamos supor que você queira estudar o ser humano. Aí você vai ver o quê? Social media. Aí você vai ver o quê? Facebook. Aí você descobre que todo filho é inteligentíssimo, toda mãe é maravilhosa, as férias dão super certo, o Natal é maravilhoso, todo mundo mente que nem um louco. E ele descobre que o único lugar onde as pessoas não mentem é no Google. Ele fala, bom, desencana Facebook, Instagram, isso é uma mentiraiada monstruosa, e eu vou começar a estudar a busca. E ele vai tentar tirar conclusões em cima da busca. Ele vai tentar entender a eleição do Obama, baseada em busca, foi por racismo, não foi por nenhuma outra coisa. Ele até faz uma coisa legal, ele vai num site de porn que ninguém nunca ouviu falar, vocês não conhecem, que se chama Pornhub, vocês nunca ouviram falar, ninguém conhece, e ele vai olhar a busca do Pornhub para ver o que as pessoas buscam num site de porn. Não queiram saber, é muito divertido, é muito legal. Então, essa é uma leitura divertidíssima. Então, assim, as pessoas realmente... veja bem, e aí tem um livro que também é muito interessante, do Steven Pinker, que se chama Tábula Rasa. Esse é muito grosso, tá? Se vocês forem ler, mas eu resumo para vocês. A tese desse cara é a seguinte, a gente não nasce em branco, ponto. A gente já nasce com algumas predisposições, porque dependendo da ideologia que você tem, o cara vai falar, não, o cara é ruim porque a sociedade é ruim, porque o capitalismo é ruim. Se a gente mudar a sociedade, as pessoas vão ficar uns anjos. Hashtag só que não.
Porque tem genética, né? A genética influencia. Esse é um livro bem legal para a gente começar a pensar, pô, será que existe uma natureza humana, sim ou não? Esse é um livro bacana. Mas avançando um pouco mais, o que é legal é que quando a gente começa a estudar, vocês já viram a pirâmide de Maslow? Esqueçam, pelo amor de Deus, porque é o seguinte, hashtag de novo, só que não. Porque esse cara que nunca saiu da casa dele, que ele fez um sofá, estava desempregado, porque ele é a única coisa que ele conseguia fazer no PowerPoint era o triângulo. É muito fácil fazer isso no PowerPoint, tem um objeto que você... né? Porque isso é uma perspectiva que é talvez de um ocidental branco privilegiado, de um americano. Eu vou explicar por quê. Tem outras teses aqui mostrando que talvez a gente não vale a pena enxergar o ser humano como, né, a autorrealização do indivíduo, mas a gente como criaturas conectadas, onde a questão de conexão, do pertencimento, da estima, da reputação são mais importantes, tá? Então, Maslow, esse é um livro muito legal também. Aliás, acho que é a única palestra que tem lição de casa, que o bom de palestra é isso, não tem lição de casa, né? Você chega de paraquedas, vai embora, acabou, não tem é tipo Tinder, não tem compromisso. Mas aqui eu dou dicas de leitura. Esse é um livro muito legal, que ele tenta explicar a sociedade baseado em quem? Vamos ver se eu tenho a foto aqui, esse cara aqui. Esse cara eu gosto tanto, ele não está pelado, né? Mas eu fiz uma selfie com ele. É o Darwin. Ele fala, cara, se você quer entender a sociedade humana, você tem que olhar para Darwin. Só que isso dá um certo frio na barriga, porque se você pensa Darwin, você pensa a lei do mais forte, você pensa em seleção natural, você pensa na orca comendo a foquinha branca, né? Você pensa, sei lá, no jacaré comendo o gnu, né? Animal Planet, né? Mas na verdade o que ele fala, Não foi isso que trouxe a humanidade aqui. O que trouxe a humanidade aqui não foi mata-mata, não foi o individualismo, foi a nossa capacidade de cooperar. Formiga coopera com formiga, abelha coopera com abelha. Mas eu nunca vi vocês, eu posso agora propor uma ideia legal e a gente faz um troço junto e a gente é capaz de cooperar com quem a gente não conhece. Para isso a gente usa storytelling, linguagem, valores, ficção, o diabo a quatro. Então, é muito legal você perceber que você consegue usar Darwin, ou seja, ciência, para entender uma das coisas mais legais do comportamento humano, que é o seguinte, não é competição. Tudo bem, a gente é um pouco competitivo? Mas quando o ambiente é competitivo demais, a inovação morre. Se você tem um lugar que é mata-mata, matou, não vai funcionar. Quem já trabalhou no lugar mata-mata? Que eu já trabalhei em vários. Não rola, né? O que rola é o seguinte, hashtag tamo junto. Os lugares mais legais são onde você consegue cooperar, onde você consegue construir times virtuais, cooperar e tal. Isso que é a natureza humana, eu acho que isso é um conceito bacana. Aí tem vários artigos aí mostrando outras espécies que cooperam e tal. E tem esse livro, esse é um daqueles livros de aeroporto. Se bem que hoje o livro de aeroporto começa com palavrão, vocês já viram? Tudo assim, tudo começa com F, né? Esse não tem palavrão, chama A Velocidade da Confiança. A tese desse livro é o seguinte, ambientes, escolas, empresas, famílias, onde a confiança é alta, tudo rola muito rápido, num custo muito baixo. Você vai abrir uma empresa na Suíça, você abre no mesmo dia, ou nem abre. Se quiser fechar também é muito fácil. Tá? Em outros países, né, que começam com B, a confiança é baixa, as coisas não andam, e tudo custa caríssimo. Burocracia, ninguém confia em ninguém. Eu já trabalhei em empresas onde as pessoas confiavam em você e as coisas andam, e lugares que as pessoas não confiam em ninguém, as coisas não andam. Simples assim, confiança, cooperação, tá? Esse é um livro que também não precisa ler porque ele é um pouco comprido, mas ele vai tentar mostrar, de novo, a importância das redes humanas. E aí ele chega a uma conclusão, esse é um experimento interessante, se você tem vários indivíduos, né, se eles estão conectados, eu só estou conectado a você, você só está conectado a ela, eu não posso falar com ela. Né? Você já viu empresa assim, né? Você não pode bypassar seu chefe e tal. O que acontece? Se a rede tem conexões muito estreitas, muito pequenininhas, a inovação não rola. Também se todo mundo é conectado a todo mundo, tipo Orkut, né, também não rola porque é uma bagunça. Mas tem uma dose certa de conexão em que as coisas rolam. A gente está evoluindo aqui nos conceitos. A questão para mim é o seguinte, eu acho que tecnologias nunca são exponenciais. O que existe são pessoas e as pessoas conseguem fazer coisas exponenciais. Tecnologia por si só, na boa, é commodity, né? Não é isso que faz a diferença. O que faz uma empresa mais inovadora é o entendimento que ela tem das pessoas. Não é a tecnologia. A tecnologia, qualquer lugar você acha, está fácil, está cada vez mais fácil. É o entendimento das pessoas. E quando as pessoas adotam, a coisa é exponencial. WhatsApp, exponencial.
né? Mesmo o Uber também, exponencial. Tecnologia é tão diferente assim? Não necessariamente. Quem lembra do Google Glass, aquele óculos do Google? Ninguém lembra, claro que ninguém lembra, porque não decolou. Porque você precisava ser um completo pervertido para sair na balada com óculos, tem uma câmera, achando que você vai pegar alguém. Não vai. Era um óculos com uma câmera, tá? Não rolou. Era uma puta tecnologia maravilhosa, mas é que acontece o quê? O Google não entende de pessoas. Simples assim. Então, o que faz diferença é a gente tentar entender pessoas, tá? E aí eu vou dar um exemplo concreto que tem a ver com a história da Singularity, que é o seguinte: eu fui participar de um projeto com o pessoal da Singularity em Medellín. Medellín é uma cidade na Colômbia extremamente interessante. Eles têm uma iniciativa chamada Ruta N, que combina poder público, iniciativa privada e academia para resolver os problemas da cidade. Aí eles resolveram chamar o pessoal da Singularidade, um bando de gringo. Ninguém nunca tinha ido para lá, quase ninguém falava espanhol e todo mundo super arrogante, todo mundo super metidão, querendo enfiar o dedo. Imagina, é a vida de 3 milhões de pessoas, cara. Você não é leviano com 3 milhões de pessoas, né? Eu comecei a ficar meio desconfortável. E aí, o que acontece? Eu resolvi voltar um pouco no tempo aqui. Isso daqui para mim é solo sagrado, tá? Solo sagrado. Isso daqui é Atenas Ágora, a praça, né? Onde nasceu a filosofia moderna, né? A filosofia ocidental. Então, se você estivesse ali na Ágora, todo mundo pelado, alguns, né? Aí apareceu um cara gordinho, aliás, cara, eu dei um vexame outro dia, eu estava falando exatamente nesse momento, que foi, aí aparece um gordinho feinho, abriu a porta, entrou um rapaz levemente obeso. Bom, tudo bem, tranca a porta. Mas então, tinha um velhinho, gordinho, feinho, que falava assim, olha, o que você quer fazer mesmo? Não, eu tenho uma app. Ah, o que você quer fazer com a app? Eu quero mudar o mundo. Ah, você quer mudar o mundo como? Para melhor. Melhor como? Ele ia sabatinando. Ah, porque eu acho que isso é bom. Bom por quê? Bom como? O cara ia perguntando para tentar ver se a tua ideia parava em pé. Tá? Com esse gordinho chato aí na praça, surgiu a filosofia ocidental, surgiu a ciência. Porque simplesmente não adiantava você ter ideias assim, ele ia ficar sabatinando. Tá? Aí eu resolvi dar uma de Sócrates aí, cheguei para os gringos da Singularity, falei, olha, vocês estão com umas mega propostas de louco aqui, tá bom? Por exemplo, um problema em Medellín que eles achavam que era um problema era poluição. Aí vinha uma ideia assim, a nossa ideia para poluição é ter drones que soprem a fumaça para longe. Eu falei, longe onde, né? Drones, onde? Ou então que a gente vai modificar geneticamente as plantas para que elas absorvam as toxinas. Ou a gente vai substituir... Aí você fala, para. Aí vem com o papo, cara, defina bom. Aí começou a minha treta com os caras. Vocês têm algum critério para julgar se alguma tecnologia, alguma ideia é melhor que a outra? Qual é o critério? Não tinha. Essa era a minha treta, era essa. E aí, o que eu fiz? Na hora que eu tinha eu tinha que fazer uma proposta, né? Eu me lembrei de outra coisa da Grécia, que é o seguinte, o Sócrates estava lá enchendo o saco de todo mundo, fazendo pergunta, aí um dia ele foi fazer pergunta para um sofista. O sofista era o cara que ensinava as pessoas a falar bem, dar palestras, assim, por exemplo. Então ele chegou para um sofista e falou, olha, defina bom. O que o sofista respondeu? Para quem? Aí o Sócrates ficou meio sem jeito, porque o Sócrates queria uma definição universal. O que o sofista falou? Cara, não tem nada universal. Né? Já deu um toque ali. Então eu dei uma de sofista e falei, desculpa, a tua ideia aqui é boa para quem? Né? Eu vou fazer uma inovação na cidade, eu começo por onde? Pela perifa, pelo centro, pelo Itaim, pelo jardim. Cara, como é que se define bom? E aí o que me salvou, mais um livro, mais lição de casa, é um autor holandês que, se eu falar o nome dele, vocês vão falar saúde, vocês vão achar que eu espirrei. É muito difícil falar isso, eu não sei como falar isso. Mas chama Culturas e Organizações. Esse autor, o que ele queria fazer? Ele queria criar uma comparação da cultura dos países. Como é que eu comparo o Japão com a Alemanha? Que critérios que eu uso? E aí ele começou com 4 critérios, que era hierarquia, relação com o sexo oposto, blá, blá, eram 4. Ele falou, pô, já dá para começar a trabalhar. Ele foi para a Ásia e descobriu que tinha um 5º fator, relação com o tempo, porque países asiáticos têm uma relação com o tempo diferente. Então, eu tinha visto esse livro, tinha lido, achei super legal, e aí eu falei, bom, esse cara tem um site, o site eu vou dar o link, você vai lá no site e pergunta o seguinte, me dá os valores dos Estados Unidos, que muita gente ali era gringa, né? Muita dessa cultura que a gente usa do digital é gringa, certo? Então, o que está aqui? Indulgência, longo termo, individualismo, 91. Alguém está surpreso? Individualismo americano, 91? iPhone, iPad, tudo com I, né? Tudo eu, né? Tudo o triunfo do eu, né? O indivíduo, cara, não tem ego maior, né? Aí eu falei, bom, vamos comparar com a Colômbia? 13. Hello. Então, o que acontece? Se eu chego na Colômbia
com um mindset, né, da Gringolândia, não adere. Porque os caras não conseguem ser tão individualistas, eles não estão tão, tipo, se eu me dei bem, dane-se os outros. Não rola isso. Né? Eu até me lembrei, uma época que eu trabalhei na Sony, tinha uma anedota, que era o começo das TVs de plasma, que custavam uma fortuna, aquelas TVs imensas e tal, e tinha um anúncio de um cara bonitão, assim, sentadão, numa sala maravilhosa, num apartamento maravilhoso, com uma TV de plasma maravilhosa. O anúncio era lindo. Foram mostrar no interior de São Paulo. Primeira pergunta, esse cara tem algum problema? Por quê? Porque ele está sozinho. Olha que coisa engraçada. Dependendo de onde você estiver, é impensável alguém feliz sozinho. Você tem que estar com os teus amigos. Se você for para o sul do Brasil é assim, se você for para o norte do Brasil, São Paulo é um pouco diferente, né? A gente é um pouco individualista também. Mas eu falei, cara, olha, é o seguinte, se a gente quiser fazer alguma coisa que dê certo na Colômbia, que as pessoas adotem exponencialmente, a gente tem que levar isso em conta. A gente tem que levar em conta cultura, que é um dos temas dessa palestra. Então eu mostrei essa diferença brutal e isso me faz lembrar também, o meu projeto tinha muito a ver, meu projeto era para a saúde pública, tá? E ao invés de pensar em Watson, em testes de DNA, impressora 3D, drone, o que eu quis fazer? Como é que eu ajudo as pessoas a terem uma vida mais saudável? Uma mãe a cuidar mais do filho, uma mãe a cuidar mais da avó, as pessoas se cuidarem. Era uma plataforma justamente para mudar o comportamento, mas um ajudando o outro, porque, pô, é assim que o colombiano funciona, é assim que o brasileiro funciona também. E aí essa história de mãe me faz lembrar 3 histórias de mãe que eu vou contar muito rapidamente, para perceber como essa questão de cultura não é óbvia. Tá? A primeira delas é a seguinte, eu trabalhava acho que na Microsoft, e chegou um pessoal americano que trabalhava no Departamento de Estado e eles contaram o seguinte, cara, a gente percebeu que tem uma radicalização do jovem no Oriente Médio. Ele é chamado para o extremismo. Então, putz, com quem que a gente fala? O moleque não quer ouvir a gente. Já sei, eles fizeram um plano para falar com as mães. Hein? Legal, claro, fala com a mãe. Aí a mãe ajuda o moleque. Um ano depois, o que eles perceberam? Que no Oriente Médio ninguém ouve a mãe. Ponto final. A partir de uma certa idade, ninguém ouve a mãe, então perderam tempo porque eles transportaram um modelo que não funciona. Segundo exemplo interessante, é um exemplo de um livro que eu acabei de ler, que é o seguinte, também mãe. Eles perceberam que numa região da Índia tinha uma mortalidade infantil brutal. Foram ver por quê. Acontece que eram regiões pobres e as mães tinham medo que se a criança crescesse muito, o parto ia ser difícil, ela podia morrer. Então, para a criança não crescer muito, a mãe não comia muito. Adivinha o que acontece? A criança morria. Né? Fala, porra, que coisa de louco. Aí resolveram educar as mães. Claro. O que aconteceu? Deu certo. Funcionou. Tentaram fazer a mesma coisa em Bangladesh. Não funcionou. Pô, por que não funcionou? A ideia é óbvia, a mesma coisa, né? Índia e Bangladesh é a mesma coisa? Não, porque em Bangladesh as sogras mandam na casa. Não adianta se educar a mãe não manda nada, quem manda é a sogra. Aí uma outra história que eu acho muito legal, também envolvendo mães, como nada é óbvio nesse mundo, era um americano que todo bem sucedido, eu sou um cirurgião cardíaco, super bem sucedido, e agora eu vou ajudar o mundo, né? Que esses caras sempre acham que eles podem ajudar o mundo. Aí ele escolheu um país na Ásia, um país que estava mal, eu acho que é Camboja, eu não lembro bem. Ele chegou lá, maravilhoso e lindo, falou, eu vou salvar vocês. Qual é o maior problema? Mortalidade infantil. Pois bem, então eu vou falar com quem que eu falo? Com o presidente. Pois não, veja bem, porque aqui a questão da saúde... Então tá bom, com quem que eu falo? O ministro da Saúde. Fui falar com o ministro da Saúde. Ele falou, não, veja bem, o problema aqui é que a economia, a gente não tem infraestrutura. Bom, tá bom, vou falar com o ministro da Economia. Aí ele falou com o ministro da Educação. Cara, todo mundo tirando da reta, certo? Aí o que acontece? Ele falou, desisto, dane-se. Não tem o que fazer, esse é um país miserável, vai morrer todo mundo. Aí ele descobriu que tinha uma aldeia pequenininha em que as crianças não morriam. O que será que é? DNA, banana, né? Sei lá o que é. Ele foi ver lá o que era o seguinte, lá no país inteiro as mães pobres botavam filho no mundo e deixavam os filhos correndo que nem galinha. Filho que se vire. O que acontece? Eles morriam. Naquela região as mães tinham a mesma gororoba, a mesma miséria ruim, pegavam os moleques pela orelha 3 vezes por dia, senta e come, senta e come, senta e come. Resultado, as crianças não morriam. Falei, porra, meu, isso é simples. Aí o que ele fez? As pessoas são exponenciais, ele começou a treinar essas mães para elas irem multiplicando esse conhecimento no país, e isso mudou um país inteiro. Só para mostrar para vocês, com o mesmo conceitos que são óbvios, eu falo, mãe, aí todo mundo vai ficar com o coração enternecido. Né? Se eu fosse publicitário, eu ia fazer isso, porque não é nada mais sagrado que mãe. Cara, varia muito, tá bom? Então, só para mostrar que o mundo é grande. Quanto à questão de, olha, nós somos indivíduos que fazem cálculos racionais, uma questão que é interessante
é a seguinte: Vaticano, esse daqui é um quadro no Vaticano do Tiziano, tem dois velhinhos ali no meio, né, chamar a atenção, um está apontando para cima, um está apontando para baixo. Quem está apontando para cima? Platão. Por que ele está apontando para cima? Vai chover? Não. Ele está apontando para cima porque Platão fala, esse mundo aqui é uma lama, a comida estraga, a barriga cresce, o cabelo cai, a bunda cai, tudo cai, esse mundo é uma porcaria. O que é legal é o mundo ideal. E existe um mundo ideal, que é o mundo da verdade eterna, das formas, da matemática, da geometria. Esse é o mundo verdadeiro. O mundo verdadeiro é o mundo ideal, certo? Filosofia platônica. Quem fez engenharia aqui? Herdou um pouco desse pensamento. Existe um mundo ideal da matemática, das formas, tal. Isso é universal, tá bom? E aquele cara ali da direita, errei. O cara da direita lá é o Aristóteles, ele está com a mão para baixo, porque ele falou, para com isso, cara. Esse mundo aqui vale a pena prestar atenção, a gente pode aprender muito. Tanto que o Aristóteles, além de falar sobre ética e sobre política, ele foi ser biólogo, ele foi tentar estudar as criaturas. Ou seja, esse mundo é complexo, a gente tem que prestar atenção. E aí, chamando um pouco para essa questão do universal, carro autônomo, tá bom? Carro autônomo. Como é que você programa um carro autônomo? Tá? Porque carro é tudo igual, eu compro um Renault aqui, é o mesmo Renault lá, tanto faz. Carro autônomo. O MIT fez um joguinho que é o seguinte, você entra, está até hoje no ar, chama Moral Machine, blá, blá, blá. Joguinho, você entra lá e você está num carro autônomo e o carro autônomo tem que escolher, eu vou atropelar 6 velhinhas fofas e 3 influencers do Instagram. Aí você está naquele dilema letal, quem você atropela, tal. Eu ia pensar 0,2 segundos mais ou menos, mas então você tem que escolher quem que o carro atropela. Você escolheu? Vem a próxima pergunta. Agora, então, é o seguinte, são 3 crianças fofas e 3 velhinhos fofos. Você mata a criança ou velhinho? E você vai perguntando, tá? Para chegar ao quê? A uma conclusão de como é que você ensina um carro autônomo. Qual foi a conclusão? Qual foi a resposta? Não foi uma resposta, cara, todos os tipos de resposta, conforme classe social, conforme nível educacional, conforme país. Para quem trabalha com data science, é uma zona. Ou seja, não tem consenso, não tem. É como se eu comprasse um carro autônomo aqui, a hora que eu estou na Moca, viro a chavinha, fui para Itaim, viro a chavinha, fui para o Rio de Janeiro, viro a chavinha, fui para a Argentina, viro a chavinha, porque não tem um conceito universal, porque os valores são diferentes. A Ásia prioriza os idosos. Como é que você inova na Ásia se os mais velhos têm sempre razão? Certo? Difícil, né? Interessante. Então vamos voltar aqui. Para mim o ponto é a gente parar com essa mania. Tecnologia tem muito isso, tá? Tecnólogo tem muito isso. Achar que existem coisas universais. Tipo, eu fiz um tempo de engenharia. Se eu faço uma prova de mecânica dos fluidos, é a mesma prova. Aqui em Singapura, no Zimbábue, é a mesma prova. É a mesma resposta. Aí eu fui fazer comunicação na ECA, me formei em comunicação. Um roteiro. Quantos roteiros você pode fazer? Qual é o roteiro certo? Qual é o roteiro errado? Se é um roteiro para alguém de Zimbábue, não é o mesmo roteiro para alguém de Singapura. Então, ao invés de pensar que o mundo é universal, e os gringos vivem enchendo o saco, porque gringo não sai de lá, entendeu? O cara fica achando que é tudo Califórnia. É a gente reconhecer que o mundo é complexo e a gente precisa de subsídio para isso. Então, de novo, aquele bendito texto, Os Cálculos Racionais. Esse é um livro muito bacana, chama Previsivelmente Racionais, do Dan Ariely. Ele é muito legal. Ele fala o seguinte, a gente não é racional. Toda decisão que a gente toma é afetiva, é por orelhada, é subjetiva. E o livro é muito divertido. Esse cara é um cara para vocês seguirem. Isso é tão profundo que mesmo o paladar, ele faz o seguinte teste. Você entrou aqui na SPM, né? Então ele bota uma banquinha ali na SPM e fala, olha, pô, você acabou de entrar na SPM, é uma escola privilegiada, agora você faz parte de um grupo seleto, você vai provar a cerveja da SPM. É uma receita secreta, cara, é um círculo fechado isso aqui. Pô, eu quero, que legal, tá? Aí o cara serve você. Ele fez esse teste em Stanford. As pessoas estão, nossa, eu quero mais, que ótimo, tal. Aí ele pegou. Dias depois ele volta, está chegando a moça, fala, você entrou aqui na SPM, você quer participar de um teste? A gente vai pegar Budweiser, ele vai misturar com vinagre. Você toma? Falando, puta, nem a pau, você está querendo me matar. Não, toma, é um teste, eu quero... Aí o cara toma, cospe, era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Esse é um livro muito bacana para mostrar que a gente de racional não tem nada. Esse é um outro livro muito bacana, 7 Leis do Pensamento Mágico, mas depois eu vou dar uma bombada nessa história, acho que vale a pena. Esse é um livro que... Quem leu o Sapiens, do Yuval Harari? Esse é um livro muito legal. Ele tenta contar a história da humanidade e ele chega a uma conclusão muito parecida com aquele cara lá. A gente chegou onde a gente chegou aqui porque nós criamos histórias. Nós acreditamos todos na mesma história.
Que histórias são essas? Né? Pode ser uma religião, pode ser uma corporação, pode ser os valores de uma sociedade. Esse é um super livro bacana para a gente começar a perceber como, porra, de repente tem histórias diferentes em lugares diferentes. O que vale na Bahia não vale necessariamente em Porto Alegre, né? Então é muito legal esse livro do Harari. E aí a gente chega na questão do benefício pessoal. Eu estou pensando no meu benefício pessoal. Eu tomo um Uber porque é mais barato para mim, dane-se o resto. Eu pego um PDF pirata de um livro porque assim eu não gasto nada. Eu vou pegar um paper científico de graça, pirateado, porque eu não pago nada, benefício pessoal. E aí vem um conceito grego que se chama filotimo, que é muito legal, que é o seguinte: é a coisa certa a ser feita. E a gente sabe qual é a coisa certa, a menos que você seja um sociopata, eu conheci vários e tal, mas se você não for um sociopata, todo mundo aqui é limpinho, você sabe qual é a coisa certa. Tá? E eu vou mostrar como as coisas estão mudando. Quem é esse cara? Satya Nadella, presidente da Microsoft. Aliás, eu mandei um e-mail para ele, ele não me conhece, mas eu mandei e-mail ontem, falando, vou falar de você amanhã na SPM. Ele é o presidente da Microsoft, ele começou uma palestra dizendo o seguinte, citando um filósofo, imagina, Microsoft citando um filósofo, haja de maneira tal que os efeitos das suas ações sejam compatíveis com a permanência da vida humana genuína. Oi, impacto. Impacto. Se você for na Adobe, ninguém fala impacto, se você for na Apple, ninguém fala impacto, esse cara está falando impacto. Ele até fala, olha que legal, não é mais hora de pensarmos no que os computadores podem fazer, agora é hora de pensarmos no que os computadores devem fazer. Cara, as coisas estão mudando. Olha ele aí falando sobre confiança, tá? Privacidade. Aqui ele está recomendando um livro em que ele fala sobre a inteligência artificial responsável, cibersegurança, o impacto nas nossas vidas, né? E eu aí, eu fiquei tão empolgado que eu mandei uma mensagem que ele nunca vai ler, só se tiver um robô, dizendo aí, eu adoro você, acho você legal e amanhã na SPM eu vou estar fazendo uma palestra e vou citar você. Tá? Não vai responder nunca, mas para mim já fiquei feliz. Tá bom? Vamos avançar. Se vocês tiverem algum projeto qualquer, esse site é importante, chama Ethical OS, é um conjunto de referências e questões de ética para ver se você cobriu tudo. Você quer colocar reconhecimento facial? Você está respeitando a privacidade? Você está criando algum projeto de... Você está aumentando a desigualdade social? Você está incluindo os velhinhos? Tal? Então, esse é um puta site legal. Tem 8 zonas de risco, estado de vigilância, viés dos algoritmos. Cara, as coisas estão mudando. Se a gente prestar atenção nos eventos, como normalmente os eventos são jabá de algum vendedor de software, ninguém vai falar isso. Mas como eu estou sem chapéu nenhum, então as coisas estão mudando. Isso me faz lembrar a minha herança lusitana. Eu tenho uma herança lusitana. Se você vai numa padaria está escrito lá, servir bem para servir sempre. Eu, quando entrei nessa área, eu queria servir bem para servir sempre. Né? A coisa mudou de rumo, marketing digital, Facebook, os nossos dados viraram tipo narcotráfico de dados. Isso não estava no radar, cara. Né? Isso não estava. Como é que a gente recupera essa visão? Como é que a gente cria um futuro melhor? E falando em futuro, o que é isso daqui? É uma obra de arte, expressionismo abstrato? Sei lá, que a Yayoi Kusama resolveu fazer? Não, isso daqui é um cemitério de bicicletas na China. Não compensa consertar bicicleta, não compensa consertar patinete, eles vão parar em algum lugar. Como a China é grande, o lugar é colossal. Tá? Isso daqui é uma obra de arte que começou há 2 gerações, ou uma geração, vai na geração dos meus pais. Sabe o que é isso daqui? Pollock. Não é Pollock. Plástico. Cara, plástico. Os meus avós não sabem o que é plástico. O plástico começou na geração dos meus pais. E a gente já tem canudinho no nariz de tartaruga. Vocês já viram esse negócio do canudinho. Né? Então, a gente se empolgou com tecnologia, a gente se empolgou com automóvel, a gente se empolgou com tanta tranqueira, cara. E olha o impacto agora. Então, tem uma provocação que eu faço, que é essa daqui, ó. Esse é um site chamado Overshoot Day. Ele reconhece que a Terra tem recursos finitos, certo? Aí o que acontece? Se a Terra tem recursos finitos, chega uma hora que a casa cai, tá? Eu devo ter mais 10 minutinhos, tá acabando. Então, você entra nesse site e você começa a dar os seus hábitos de vida. Você anda de carro, você anda de avião, você come carne vermelha, você compra coisas locais e tal. Aí eu fui lá respondendo, achando que eu tinha o menor footprint do mundo. Eu cheguei à conclusão que eu precisava de 3,2 planetas. Se todo mundo fosse igual eu aqui, 3,2. Falei, cara, não é possível. E a questão é a seguinte, eles fazem a conta de em que dia do ano a Terra entra no vermelho. O ano passado foi, se eu não me engano, foi em setembro. Esse ano já foi em agosto. Já passou, foi dia 20 e poucos de agosto.
O planeta entrou no vermelho, ponto final. O Brasil, inclusive, cada país entra no vermelho antes. Né? Catar entra em fevereiro, os caras já estão no cheque especial. O Brasil entrou no dia 31. Por quê? Consumo, matriz energética, a maneira como a gente leva a vida, a Amazônia em chamas. Cara, a gente já está botando o planeta no vermelho no dia 31. Tá? Então, às vezes você fala com o engenheiro que fala, não, mas isso tudo é muito subjetivo, porque eu penso em digital, para mim o mundo é 0 e 1. Eu já ouvi isso 500 vezes. Então, se você pensa em 0 e 1, que número é esse? 7 bilhões. 7 bilhões é o número de habitantes agora. Então, você tem uma ideia legal? Multiplica por 7 bilhões. O planeta aguenta? Sim ou não? Essa é uma questão. E aí tem uma questão que é interessante, que tem a ver com inovação, que esse é um livro que tem um título meio Pink e o Cérebro, mas deixa para lá, e ele faz a seguinte pergunta. Pessoas morrem, o peixinho dourado morre, as empresas morrem, mas cidades não morrem. Por que cidades não morrem? Aquela Hiroshima, a gente jogou uma bomba atômica, a cidade voltou. São Francisco, terremoto, São Francisco voltou. Berlim, milhares de toneladas de bomba, Berlim voltou. Por que cidades não morrem? Porque o que as cidades têm que elas conseguem se renovar? E aí ele coloca o seguinte, empresas têm uma mentalidade muito de engenheiro de eficiência, eficiência, eficiência. Você fica tão eficiente que você trava. No que você trava, o mundo muda e você não acompanha, e aí você morre. Cidades estão sempre se reinventando. Cidades são meio caóticas, né? Você pode mudar de lugar, você pode ir para qualquer lugar, então cidades têm essa capacidade legal. Eu vou passar esse livro aqui, não vem ao caso. De novo a questão da satisfação, do interesse próprio. Esse é um livro muito legal em que ele questiona a neurose da felicidade. Você fala, eu quero ser feliz. Coach, né? Você foi em coach fala assim, qual é o seu objetivo? Você quer ser feliz? Eu sempre penso num murro no nariz, porque rima. Né? Aí esse livro questiona, fala, cara, esse não é um bom critério, felicidade, é um critério pobre, porque felicidade dura pouco. Você tem que estar sempre comprando coisas sem parar, não é possível. Esse é um puta livro legal. Né? E aí, esse é um personagem que vale a pena prestar atenção, o Fred Van Amstel. Ele é um especializado em experiência do usuário. Eu levei ele para fazer uma palestra outro dia e ele falou uma coisa legal. Ele falou, sabe essa coisa de foco no usuário, user-centric design? Falei, cara, nós erramos. Sabe por quê? Porque na hora que você pensa, o cara pensa que ele é o centro do universo, você está criando pessoas egoístas, impacientes, narcisistas, vaidosas. A gente tem que recuperar uma visão de conexão, está tudo conectado, cara. Não dá para a gente esquecer que está tudo conectado. Eu achei isso muito legal. Né? Isso tem a ver com uma palavra grega que quer dizer ubris, é quando sobe a cabeça. Quem lembra da história do Ícaro? O Ícaro vai escapar do labirinto, aí ele fica tão empolgado, sobe a cabeça, ele sobe demais, as asas derretem, ele cai. É muito comum a gente ficar empolgado demais, e o que acontece quando a gente está empolgado demais? Mico preto. A gente come bola, tá bom? Eu vou pular aqui do antifrágil, o nosso tempo está meio passando. Voltando para a história do Darwin aqui, que eu gosto bastante, tem um curso gratuito de complexidade que eu estou fazendo, ele é meio técnico, mas é legal. E eu acabei de ouvir esse livro aqui de complexidade também. Complexidade é um puta tema legal, tá? E ele falou uma coisa interessante, num mundo complexo, ninguém controla nada, mas todos influenciam tudo. Profundo. Esse é papo para... Né? Hashtag #asminapira, quando quiser impressionar as moças, você fala uma dessas. Mas ele fala uma coisa legal, que ambientes que são fecundos, que são ricos, que são legais, tem 4 coisas. Diversidade, ou seja, opiniões diferentes, pessoas diferentes, tem que ter um pouco. As pessoas têm que ter conexão, tem que ter interdependência, tipo, o seu trabalho depende do meu, porque senão era cada um por si, Deus contra todos. E adaptabilidade, faltou um D aqui, que é justamente as pessoas poderem adequar o que elas estão fazendo. Lugares que são assim, as coisas andam. Lugares que não são assim, as coisas travam. Tá? É por isso que eu brinco que tudo é lindo no Excel. Né? O Excel é tudo lindo, tá? Mas fora do Excel a coisa é mais complexa. Essa é uma brincadeira com a questão de cultura. Né? Cultura sempre acaba virando pantomima. O chefe já foi, pode parar de fingir. E fiquem contentes, senão a gente estraga as métricas. Mas o que eu quero chegar aqui, eu vou pular essa história, isso daqui, se der a gente comenta com mais calma. Acho que é isso que eu quero chegar aqui. Lembra que a história de felicidade, que eu achei que era um conceito ruim? Tá? Na Grécia Antiga, a palavra felicidade, não existia a palavra felicidade como a gente conhece. Então, eu usei esse barco e eu pensei em Ulisses. Vocês lembram da história do Ulisses? Ulisses é Guerra de Troia, o cara está fazendo aquela odisseia inteira para voltar para Ítaca, etc. Então, um monte de perrengue, uma hora ele volta para Ítaca. Aí, quando ele está em Ítaca, ele pode dizer que ele atingiu a eudaimonia. E o que é eudaimonia? Que conceito é esse de eudaimonia?
não é felicidade, né? Porque no meio do caminho ele cruzou uma ninfa lá, ficaram fazendo amor o dia inteiro, podia ter ficado por lá, mas ele queria alguma coisa maior. O que é eudaimonia? Eudaimonia envolve 6 conceitos, tá? Isso eu acho legal colocar em qualquer projeto, qualquer proposta que você faça. Você sente eudaimonia, ou seja, realização, quando você tem autonomia, você consegue ter desenvolvimento pessoal, você pode se aceitar, você tem um senso de propósito, você tem domínio do seu ambiente e você tem relações positivas. Eu não sei onde a gente... No meio do caminho, nos últimos 2000 anos, a gente esqueceu isso e não podia ter esquecido. Porque tem muita coisa legal. Relações positivas é fundamental. O que adianta você ser o Trump, né, ou qualquer outro ditador maluco? Cara, senso de... Quer ver uma coisa que tem a ver com autonomia e domínio do seu ambiente? Por exemplo, meu pai é advogado e trabalha até hoje. Digitalizar a justiça. Vocês já viram como é que é a justiça digital? Pergunta se um velhinho de 88 anos consegue fazer isso. Então, assim, em princípio, você digitalizou, mas você alienou, você excluiu muita gente. Até que ponto uma tecnologia, ela exclui ou ela inclui? Né? Então, eu acho isso muito legal, porque uma das maneiras de você traduzir esses conceitos todos é isso daqui, florescer. Como é que você faz com que a sociedade floresça? Como é que você faz com que um grupo, uma empresa, uma comunidade, uma escola, uma família floresça? Você tem que pensar como jardineiro. Você pode precisar de mais sol, ela precisa de mais água, ela pode precisar ficar na sombra, ele pode precisar de adubo, sei lá eu. Cada um floresce de um jeito. Isso é o oposto da gente pensar como plantador de banana, que faz toda banana igual. E, cara, banana para mim é simbólico, a gente está fazendo bananas. Todo mundo pensa a mesma coisa. O mundo muda, a banana acaba, a casa cai. Como é que a gente volta a pensar como jardineiro? Para levar o que cada um precisa, como é que eu trago à tona o melhor de você, para que a gente crie, né, um futuro que seja, né, no mínimo mais florido. Meus caros, era isso que eu tinha para falar para vocês. Todos esses livros que eu mencionei estão nesse endereço, leiavaleapena.tumblr.com, tá bom? leiavaleapena.tumblr.com, tá tudo lá. Essa palestra eu gravei e eu só tenho a dizer aqui para vocês, muito obrigado. Era isso. O tempo está certo, Rita? Isso aí, então é isso aí. Meninos, muito obrigado. Valeu!